Esporte aqui no SCC Meio-Dia. Muito boa tarde para você. A gente vai trazer agora todos os destaques esportivos. E uma derrota que veio depois da declaração polêmica do Rafinha. Vocês lembram, a gente trouxe isso ontem aqui, dizendo que ia dar porrada nos argentinos. Por isso, claro, hoje, desde ontem à noite, na verdade, muitos memes na internet. Tanto dessa declaração do resultado, mas também da permanência de Dorival Júnior como comandante da seleção brasileira. Inclusive ontem, na coletiva, o treinador em muitos momentos falou no passado. Por exemplo, assim, estávamos fazendo um bom trabalho. E depois ele mesmo corrigia e colocava a frase no presente. Ou seja, com essa coletiva, com o decorrer do que vem acontecendo, é muito difícil a gente falar de uma permanência de Dorival no comando da seleção brasileira. Então, desde ontem, já alguns nomes já foram sugeridos, como, por exemplo, Felipe Luiz, o que vem fazendo um grande trabalho à frente do Flamengo. A própria volta do Tite foi comentada, além dos estrangeiros, né? O Ancelotti e Jorge Jesus. A próxima data FIFA é no dia 4 de junho, contra o Equador em Quito. Lembrando que desde 1964, olha só, gente, 1964, o Brasil não perdia por 3 gols de diferença para a Argentina. E até esse momento a CBF ainda não anunciou mudanças no comando técnico da seleção. Ontem o que mais se ouvia era da seleção de 94, lembrando nomes como Ronaldo, Romário, Cafu, enfim. E aí fica a pergunta, será que a gente vai ver algo parecido com isso nos tempos de hoje? Pois é, não sei. Mas vamos conferir a tabela de classificação das eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Argentina, já classificada, inclusive, matematicamente já está classificada para a Copa do Mundo 2026, tem 31 pontos. O Equador tem 23, é o segundo. Uruguai é o terceiro com 21, mesma pontuação do Brasil, quarto colocado, assim como o Paraguai, que é o quinto colocado, tem 21. E a Colômbia ali, logo atrás, sexta colocada. Essa é a classificação, lembrando que os 6 são classificados para a Copa do Mundo. Isso esse ano, porque se a gente fosse falar das regras passadas, eram só 4. E o Brasil, na 4ª posição. Imagina nós brasileiros como estaríamos se valesse a regra passada em relação à seleção brasileira. Tava aí, sem classificar para a Copa do Mundo ou pegando a última vaga para a Copa do Mundo 2026. Pessoal, é a fase da seleção brasileira. Isso tudo aconteceu ontem, agora a gente fica aí para ver o que vai acontecer, quem que a CBF vai anunciar como o novo comandante, se tiver, né, da seleção brasileira. E hoje pela manhã, no CFT do Cambirela, na Palhoça, o gerente executivo de futebol do Figueirense, Wilson Rodrigues, ele concedeu uma entrevista coletiva. Tudo isso na preparação do Figueirense para a Série C, né? O dirigente do Furacão falou sobre saídas, principalmente do Camilo e de outras possíveis baixas que o elenco do Alvinegro pode ter. Olha só. Camilo, na negociação, devido ser empréstimo, algumas exigências de um lado e de outro, até porque estava de lesão, com lesão também. Ainda esse processo dessa cláusula de ele jogar ou não contra nós ainda está sendo definido. Ainda não está definido se vai ter essa cláusula ou não dele não poder atuar contra a gente. Vamos lá, os goleiros. Fabrício não tem nada, não chegou nada para a gente, não sabemos de nada. Até quando chegou a mim o possível interesse de outro clube no Fabrício, o nome dele estava até escrito errado, a gente até imagina que seja essas fake news de internet. O Rua realmente tem a negociação, já está praticamente aí definida, reta final aí, questões burocráticas de assinatura de contrato. O Rua provavelmente vai estar indo para a equipe já especulada. Acho que hoje ainda deve ser feito esse anúncio, se correr tudo dentro da normalidade. Na coletiva, o Wilson também falou sobre as posições que o Figueirense está de olho no mercado. O goleiro, pela posição que eu falei, que precisa ser feito. Camisa 10, mas a gente já estava com o nosso limite de folha também um pouquinho já ultrapassado.
Então, toda essa movimentação feita agora foi feita para reequilibrar esse orçamento também. Então, a princípio, a gente mantém ali nessa função dessa maneira e, como eu falei, na caminhada, a gente identificando necessidades, a gente vai fazendo o que for preciso. Os reforços e toda a movimentação visando, como eu disse, a Série C do Brasileiro. E agora há pouco também aconteceu uma coletiva, mas aí pelo lado do Avaí, lá no estádio da Ressacada, onde o presidente Júlio Herget concedeu uma entrevista coletiva. Com a saída do técnico, Anderson Moreira, que o contrato venceu, não foi renovado em comum acordo entre o Avaí. Hoje, então, teve a entrevista coletiva onde o presidente falou sobre essa questão, sobre a saída do técnico Anderson Moreira. Como a gente falou, o contrato que venceu, não houve a renovação. E agora fica justamente quem vem aí, para assumir o comando do Avaí. E o nome mais cotado para isso é do técnico Jair Ventura, que estava no Goiás, agora está sem equipe. Porém, o presidente Júlio não confirmou, mas disse ter conversas com o professor. Amanhã terá uma reunião da executiva do Avaí, onde possivelmente aí sim a gente vai ter uma definição sobre quem será o novo técnico do Leão da Ilha. E agora a gente sai dos gramados e vai para as águas salgadas da Joaca, porque o leste da ilha é a casa do surf, isso a gente já sabe. E nesses últimos dias a praia da Joaquina ficou agitadíssima. Grandes surfistas disputaram vaga para a Sul-Americana. Quem foi o campeão? Como é que foi esse movimento? Kaique Guedes é quem conta pra gente. Na final masculina, o catarinense Lucas Silveira precisou voar para conseguir tirar um 10 e superar Heitor Miller, vencendo com parciais de 19,37 contra 16,77. No feminino, a manezinha Laura Halp derrotou a peruana Daniela Rosas, que estava invicta neste ano, por 13,5 a 10,17 pontos. Laura, além de ganhar o QS da Joaquina, ainda foi campeã sul-americana 2024-2025 no feminino. Lembrando que a etapa da Joaca fechou a temporada 2024-2025 da WSL South America e a lista das classificações para o Challenger Series 2025. Tá aí, muito esporte, também está acontecendo a final do Catarinense, que a gente vai ficar de olho. Afinal de contas, o surf faz parte de Florianópolis e de Santa Catarina. Por hoje, esse é o esporte. Amanhã a gente volta com muito mais informações esportivas. É contigo, Fernando Machado.